Muito bem, gente. Nós vamos estar aí comentando um pouquinho sobre antiemético. A emese, né, pode ter várias origens, né? E nesse gráfico aqui a gente acaba resumindo, né, um pouco aí como funciona o ato de você ter náusea e vômito. Aqui, para você ter a noção, são os estímulos, o que leva a gente a ter, né, o estímulo de náusea e de vômito. Aqui seriam as vias nervosas, né, que fazem a conexão do estímulo até a eferência, o ato de você sentir ou de você pôr para fora, né? Vomitar. E algumas integrações entre essas vias de aferências. Alguns centros nervosos antes de ocorrer a eferência. Então, vocês sabem que tem um dado estímulo. Esse estímulo ele tem que ser conduzido por uma via nervosa, isso que a gente chama de aferência, que está levando esse estímulo. Essa via pode fazer uma integração com algum centro e aí chegar até o centro do vômito e aí efetivar, né, a ação. Então, nós temos estímulos, tá? Estímulos como dor, visão, odor repulsivo, fatores emocionais, né? Esse tipo de estímulo, ele usa uma via aferente sensitiva, tá? E vai até os centros mais altos, até chegar diretamente ao centro do vômito. Esse tipo de estímulo é um estímulo muito rápido, né? E efetivo. Exemplo, você está andando aí na rua tal e de repente você depara aí com uma carcaça de um animal morto, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui entrando. Esse animal morto e com aquele odor forte, né? Automaticamente, tá? Você vai sentir o quê? Imediatamente você vai ter aquele ato repulsivo, né? Aquela náusea, aquela vontade de vomitar. Então, isso daqui, tá, é porque você tem uma via direta. Oh, Jesus! Isso porque você tem, então, uma via direta que vai até o nosso centro do vômito. Então, é muito rápido. A dor também, tá? Muitas pessoas, quando tem dor muito forte, né, você acaba tendo náusea, tendo vômito. Isso é uma coisa normal. Pessoas aí, vamos supor, quem já teve uma cólica renal sabe bem o que é uma dor forte, né?
E aí você pode ter vômito, tá? Agora, lembrando que qualquer estímulo, tá? Como também os fatores emocionais, né? Se recebeu a notícia triste, enfim, algo desse tipo, essas vias aferentes são vias nervosas e que vão precisar de um mediador químico e vão precisar de um receptor. O nosso centro do vômito, tá? Que emite eferência para os nervos e receptores somáticos e viscerais, que vão gerar o ato do vômito, o nosso centro tem o mediador acetilcolina e o receptor muscarínico. Ele está, então, situado no centro do vômito. Ok? Então, se eu estiver tendo esse tipo de vômito, tá? Por alguma coisa, por uma dor, odor, ou algum fator emocional, a única coisa que vai tirar essa sensação será, então, eu bloquear o receptor muscarínico. Essa é a única forma. Alguém sabe me dizer um exemplo de um bloqueador de muscarínico aqui? Puxando aí pela a memória. Dramin, professor? Não. Dramin, não. Não é o Dramin. Alguém lembra? Oi. Fala para a Jo que ela pode já limpar lá embaixo. Ela sabe o que é. Tá bom, beleza. Aqueles que a gente fala no trauma, prof, tipo plasio, essas coisas. Não. Não, né? Vocês estão indo pelo lado que vocês leigos. Vocês não estão indo pelo lado farmacológico. Um bloqueador do receptor muscarínico. É um anticolinérgico. Vocês acabam utilizando isso muito para cólicas, para dor. Buscopan. Buscopan, escopolamina, o Buscopan, né? O Buscopan é um bloqueador muscarínico, tá? Então, um Buscopanzinho aqui na veia vai cortar essa sensação de náusea e de vômito provocado por essa via, certo? Normalmente, quando se tem uma dor, né, muito forte de cólica, o Buscopan é composto, que já tem a dipirona, ele já vai estar também inibindo a dor, né, as contrações do rim e tal, e já vai estar também bloqueando o centro do vômito. Então, um fármaco é bloqueador, aqui, ó, de receptor muscarínico, antagonista dos receptores muscarínicos. Inibe esse centro. Ok? Muito bem. Nós temos uma outra via, que é uma via também que vai dar muita náusea e vômito. É através da cinetose. Alguém sabe o que é cinetose? Cinetose. Não lembro, não sei o que é não, prof, mas se tem, tipo, a ver com labirinto, assim, às vezes quando você fica tonto, sei lá, que aí você fica enjoado. A cinetose é aquela sensação de náusea e de vômito que você tem quando anda de carro, de navio, de avião,
tá? A cinetose está relacionada ao movimento, né? A procura de um ponto de equilíbrio. E por isso que passa pelo nosso labirinto, né? E o labirinto para o núcleo vestibular. Esse núcleo vestibular é que, entre algumas funções, ele é que faz o nosso centro, né, de equilíbrio. Então, a cinetose é aquela forma de movimentação. E aí o labirinto estimula esses núcleos vestibulares. E esse núcleo vestibular estimula uma outra área importante, central, que é uma área integradora, né? É uma área quimiorreceptora, e essa área acaba estimulando o nosso centro do vômito. Agora vocês reparem, núcleo vestibular. Eu tenho aqui dois tipos de receptores, dois tipos de mediadores. Eu tenho o receptor H1 e eu tenho o receptor muscarínico. Então, são dois mediadores, a acetilcolina e a histamina, tá? Então, eu posso combater ou prevenir a cinetose usando fármacos antagonistas de H1 ou antagonista de muscarínico. Os dois servem para a cinetose. Normalmente, nós utilizamos mais o antagonista de H1, o antagonista muscarínico. Desculpa, o antagonista de H1, o antihistamínico, né? Aí sim, o exemplo é o Dramin. É o Dramin, tá? É o Dramin. Pode ser usado também o Buscopan? Pode, né? Também tem aqui, ó. Mas o Dramin, para esse tipo de situação, tem demonstrado mais efetividade. Ok? E se eu não conseguir bloquear, utilizando aqui o H1 e o muscarínico, eu tenho também a opção de bloquear, né, a zona quimiorreceptora, utilizando antagonistas desses receptores. Nessa zona aqui, eu tenho o receptor D2 e o receptor 5-HT3. Ou seja, dois mediadores. Eu tenho a dopamina e eu tenho a serotonina. São dois mediadores, né, importantes nessa área quimiorreceptora. Ok? E depois, então, eu vou ter o próprio centro do vômito. Então, para caso de cinetose, normalmente a gente usa o bloqueio do centro dos núcleos vestibulares, utilizando aqui o antagonista de H1. Ok? Cinetose, anti-H1. Beleza? Muito bem. Depois eu bato na cabeça. Uma outra via é através de toxinas endógenas, de fármacos, né? São substâncias que acabam indo para onde? Indo para o sangue.
Esse exemplo aqui, nós podemos citar a quimioterapia, né? A quimioterapia a gente sabe que dá muita náusea, muito vômito, né? São substâncias que estão no sangue e irritam, levam à irritação e levam a estímulo direto para a área quimiorreceptora. Tá? Existem alguns autores que também falam de uma via secundária, que essas substâncias presentes no sangue também gera liberação de agentes emetogênicos. Emetogênicos são substâncias que estimulam o vômito, tá? Como a serotonina, os prostanoides e radicais livres, e que acabam estimulando vias aferentes viscerais. E aí tem dúvida se isso ocorre com a participação do receptor 5-HT3, e que acaba estimulando também diretamente a zona quimiorreceptora. Tá? E outros também falam que existe núcleo, o trato solidário, que existe também receptores muscarínicos, H1, que estimulam também diretamente o centro do vômito. Então vejam que eu posso ter várias alternativas de vias para chegar ao centro do vômito. Normalmente, essa via de fármacos, tá, a nível de sangue, nós conseguimos um bom bloqueio dessa reação de náusea e de vômito, utilizando fármacos bloqueadores de receptor D2 e receptor 5-HT3. Então, existem fármacos antagonistas do receptor de dopamina e antagonista do receptor de serotonina. Tá? Esse caso aqui, tá? Um fármaco que é bastante comum, e a gente vai falar melhor dele, e eu já falei na aula presencial aí, é o Plasil, né? O Plasil é um fármaco bloqueador ID2, a metoclopramida. E vocês lembram que eu disse que o Plasil ele foi desenvolvido com a finalidade de ser um fármaco neuroléptico, né? Anti-esquizofrênico, e que não teve essa ação anti-esquizofrênica reconhecida, mas teve ação antiemética reconhecida. E quando esse estímulo, principalmente por quimioterapia, era muito forte, nós utilizávamos outros fármacos neurolépticos, tá? Que a gente vai comentar já já. Hoje nós temos fármacos mais específicos, que são os fármacos bloqueadores do receptor de serotonina, o 5-HT3, ou danzetrona. Então, são fármacos que bloqueadores, né, de receptores. A Bianca, ela queria entrar aqui e ver o que ela pensa. Existe mais uma via que pode gerar também estímulos no centro do vômito e também na zona quimiorreceptora, que é uma via de estímulo da faringe e do estômago. Então, são estímulos que algumas vezes podem ser provocados, né?
tem pessoas que têm muita facilidade para isso. Enfiar o dedo lá, né, na garganta, eu tô fora dessa. Mas tem gente que tem muita facilidade com isso. Ou quando, né, você come um lanche, ou come alguma coisa, né, que cai a nível de estômago, né, estômago, e não cai bem, e aí começa a machucar, a agredir a mucosa gástrica. Esse tipo de estímulo, tá, pode utilizar também essas vias viscerais e ou ir direto para a zona químio, ou ir para o trato solidário e depois para o centro do vômito. Então, muitas vezes, né, a gente não sabe bem qual é o caminho que está sendo feito para aquele estímulo do vômito, né? Muitas vezes, o médico aí, se você vai num atendimento, num pronto atendimento aí, né? Ele acaba fazendo lá um coquetel e utilizando tudo, né? Para cortar a náusea e o vômito. Mas você veja que, na grande maioria das vezes, tá? Você usando um bloqueador muscarínico, né? Ou você usando também um bloqueador de H1, né? Você acaba bloqueando a sensação de náusea e de vômito. Evidentemente que alguns estímulos, né, como da quimioterapia tal, esses fármacos acabam sendo muito fracos, tá? Porque esse estímulo na zona quimio-receptora é muito potente. Então, para esse tipo de vômito, de náusea, nós temos que utilizar fármacos bloqueadores da zona quimio-receptora. Tudo bem, gente? Tudo bem. Só um minutinho. Desculpa, pessoal. Então, continuando aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Por enquanto, tudo bem, prof. Bom, isso aqui são agentes eméticos, né? Que algumas vezes a gente usa o recurso, né? Para provocar a emese, né? Então tem aí alguns alcaloides, né? Alguma substância, mas isso só a nível hospitalar mesmo. Aí, os agentes antieméticos, os antagonistas de receptores.
Então, como eu disse, o H1 é um receptor importante, né? E nós temos a meclizina, a sinarizina, a ciclizina, o dimenitrato, a prometazina e o difenildramina. Então, esses fármacos, como antagonista de H1, todos eles têm uma atividade antialérgica, né? Porque o H1 está envolvido com o processo alérgico. Então, são eficazes contra náuseas e vômitos originados por muitas causas, incluindo a cinetose. E a presença de irritantes também no estômago. Isso que muitas vezes a gente acaba também utilizando, né? O Dramin, quando você come alguma coisa que está com náusea e tal. Os efeitos indesejáveis desses fármacos, tá? Que na sua grande maioria aí são antihistamínicos clássicos. Quando a gente fala em antihistamínico clássico, são os fármacos que atravessam a barreira hematoencefálica e acabam tendo uma ação central. E aí, a histamina, ela participa, né, de alguns centros de alerta e vigília. Então, quando eu uso um fármaco antihistamínico, é clássico, ou típico, né? Eu acabo tendo aí um bloqueio desses centros de alerta, e isso pode me causar sonolência, me causar sedação. Por isso que o Dramin, né, ele provoca pela sensação de sonolência. Ok? O antimuscarínico, tá? O bloqueador de muscarínico, como a iosina, né, a escopolamina, o Buscopan, é o mais amplamente utilizado na profilaxia e tratamento de cinetose. Ele pode ter um resultado satisfatório na prevenção de cinetose, né? Mas a ação para a cinetose é muito mais ampliada quando você usa ele intravascular. A via oral não é tão boa, né? Mas a escopolamina, como todo antimuscarínico, também tem vários efeitos adversos, né? Ele pode dar boca seca, né, o que a gente chama de xerostomia, porque o parasimpático é responsável pela secreção de várias glândulas, né, salivares. Então, eu levo aí ao bloqueio desses estímulos, levando à xerostomia. O músculo ciliar, tá, que faz a acomodação do nosso cristalino para dar o foco para a visão, também é inervado, né, por fibras parasimpáticas. E quando você usa o Buscopan, você gera um bloqueio dessa acomodação visual. Por isso que quando você toma o Buscopan na veia, você sente aí, né, a visão parece que fica embaçada, né, escurecida. Por quê? É falta de foco pelo bloqueio muscarínico, tá? O bloqueador muscarínico, ele é menos sedativo do que o anti-H1. Se você for perceber, o anti-H1, ele gera muito mais efeito de sedação do que o Buscopan, a escopolamina. Ok?
Agora, esses fármacos, os antagonistas de receptores 5-HT3, odanzetrona, granizetrona, atropizetrona, adolanzetrona, são fármacos mais novos, né? E eles foram desenvolvidos para a prevenção e tratamento de náuseas e vômitos pós-operatórios, tá? Ou também aqueles causados pela radioterapia ou administração de citotóxicos, como é o caso também da quimioterapia. Então, esses fármacos que a gente está utilizando bastante hoje, né? E acaba também sendo utilizado para outros tipos de náusea. Hoje nós temos aí algum desses fármacos, né, utilizado aí rotineiramente, tem até em comprimido nas farmácias, até uso veterinário, o bloqueador do 5-HT3. Esses fármacos eles podem gerar como efeito indesejável cefaleia. Corrige aí, tá? Não é cafaleia, é cefaleia. Cefaleia. E um desconforto gastrointestinal. Beleza? Ela vai pegar a testão em uma semana. Ela vai tirar o siso. Só que sabe quando ela vai pegar? Dia 4 do mês que vem. Tudo é diferente. Tem? Diga. Uma semana para tirar um siso? Eles falaram que era no mínimo uma semana. Eu não sei. Eu nunca tirei o siso. Quanto tempo vai? Precisa? Um dia eu ia lá. Outros agentes, tá? Mais uma vez eu peço só um minutinho. Tá. Pessoal, essa classe, os antieméticos antagonistas de ID2, essa classe aí que eu já falei com vocês, é uma classe de neurolépticos. São fármacos que a gente usa para esquizofrenia, né? Essas coisas são fármacos mais fortes, potentes. E aí nós temos as fenotiazinas, né? Como a clorpromazina, a prochlorperazina, perfenazina, trifluperazina. Então, são fármacos que são utilizados em manifestações mais intensas de náuseas e vômitos, associadas ao câncer, à radioterapia, citotóxicos, opioides, anestésicos, né? Então, antes de termos aí os antagonistas de 5-HT3, era isso que era utilizado. Hoje, a utilização deles diminuiu, porque a gente prefere estar usando os anti-5-HT3. Mas ainda se usa, tá? Em casos mais fortes de náusea e tal, ainda podem ser
utilizados. Esses fármacos, os fenotiazinas, entre os neurolépticos, eles são considerados de baixa potência, porque existem os outros de alta potência, né? Então, esses, como de baixa, e todo fármaco de baixa potência, ele perde um pouco a seletividade. Então, ele acaba agindo também em outros receptores. Então, esses agentes, as fenotiazinas, podem também bloquear o receptor da histamina e também o receptor muscarínico, tá? E aí, então, você pode ter o aparecimento de outros efeitos adversos, né? Então, são fármacos que também podem dar a sensação de sonolência, né? De visão turva, de xerostomia, tá? Tudo isso pode acontecer, ok? Então, sedação, pode ter também hipotensão. Hipotensão, gente, porque esses fármacos, fenotiazinas, algumas vezes também podem gerar bloqueio alfa-adrenérgico, tá? Alfa. E aí pode dar também, então, essa hipotensão. Efeitos extrapiramidais. Com essa classe, fenotiazina, tá? É mais raro de acontecer. Com os de alta potência, como o haloperidol, acontece os efeitos extrapiramidais. Mas com essa classe é menos importante esse tipo de efeito. E por quê? É o seguinte, os efeitos extrapiramidais são provocados, né, lá em cima pelo nosso centro nigroestriatal. É um centro nervoso onde nós temos dois mediadores. Um inibitório, que é a dopamina, e outro excitatório, que é a acetilcolina. E esse inibitório, a dopamina, é D2, e o outro é o muscarínico, que provavelmente seja também um M3, ou M1, sabe bem. Mas é muscarínico. Quando você usa um bloqueador de D2, você tira a inibição, vai prevalecer a parte excitatória, o muscarínico. E aí começa a aparecer as manifestações que a gente chama também de efeitos parkinsonianos, os tremores finos, rigidez muscular, certo? Isso que são os efeitos extrapiramidais. Ok? Muito bem. Esses fármacos, os fenotiazinas, esse efeito é mais difícil de acontecer. Não vou falar que não vai acontecer, pode acontecer, mas é mais difícil. Por quê? Alguém sabe me explicar? Tá bom? A explicação está aí, nesse mesmo slide. Quem pode explicar isso daí? Vamos, gente. Ninguém vai falar nada?
Vocês estão aí ainda? Ou foram embora? Me deixaram aqui sozinho. Bom dia, hoje é dia veterinário. Estamos aqui, professora. E aí, por que as fenotiazinas têm menos chance de provocar esses efeitos extrapiramidais? Preste atenção, gente. Vocês precisam ter um raciocínio mais rápido, hein? E lógico. Acabei de falar que na área nigroestriatal nós temos dois centros, um inibitório e outro excitatório. Inibitório, dopamina. Excitatório, acetilcolina. Inibitório, receptor D2. Excitatório, muscarínico. Quando se bloqueia o D2, sobressai o muscarínico, e aí você vai ter os efeitos extrapiramidais. Por que que as fenotiazinas têm menos chance de provocar esse efeito? Bom, quando a nossa aula vai acabar, né? E vocês não vão falar nada? Ó, gente, não estou falando aqui, ó. Ó, as fenotiazinas também podem bloquear receptores muscarínicos. Então, se está bloqueando o D2, também está bloqueando o muscarínico. E aí você não tem a prevalência de nenhum. Por isso que é menos, tem menor chance de provocar os efeitos extrapiramidais. Ok? E por que que também podem gerar sedação, sonolência? A sedação vem da onde? Do receptor de histamina? Receptor da histamina, por bloquear também o receptor H1. Esses fármacos agem a nível central, né? Então, esse bloqueio de H1 leva à sedação. E o bloqueio muscarínico evita os efeitos parkinsonianos ou extrapiramidais. E esses fármacos podem promover distonias, né? A discinesia tardia. É mais difícil promover isso, mas podem, né? Aqueles enrijecimento, né, de músculo, o camarada fica parado, ou a discinesia tardia, que é aquelas contrações involuntárias, né, de pescoço, o camarada contrai involuntariamente. Isso pode ser feito, pode ser provocado por esses fármacos bloqueadores e D2. Ok? Nós temos também os antagonistas de D2, as butirofenonas. Butirofenonas são os neurolépticos de alta potência, alta, haloperidol e a levomepromazina. Haloperidol, bastante utilizado até para provocar sedação em paciente, né, para acalmar os pacientes em hospitais e tal. Esse fármaco também pode ser usado em emese aguda, né, pela quimioterapia, pela potência que ele tem, né? Ele bloqueia de uma forma muito potente o D2 lá na área quimio-receptora. Só que aí, esse fármaco, por ser potente,
ele vai provocar efeitos extrapiramidais mais intensos, né? Por quê? Vai bloquear o D2 lá na área nigroestriatal e não vai bloquear o muscarínico. Não vai, porque ele é de alta potência e ele é mais seletivo para D2. Ok? Então, gente, quanto maior a potência de um fármaco, maior a sua seletividade a um tipo de receptor. Ok? E aí, nós já comentamos, mas vamos falar mais um pouquinho, da metoclopramida, né? Que é aí o fármaco antiemético também, que a gente usa bastante, antagonista do receptor D2. Ele está mais relacionado aos fenotiazídicos, tá? Então é um de baixa potência, e ele atua na zona quimiorreceptora do vômito. E atua também perifericamente sobre o TGI. Então, ele age a nível central e age a nível periférico. A nível periférico, a dopamina, através dos seus receptores D2, ela exerce um efeito inibitório sobre a motilidade, sobre o trato gastrointestinal. Quando nós bloqueamos o D2 a nível periférico, eu vou ter um aumento nas contrações. Ok? Então, a metoclopramida aumenta a motilidade do esôfago, estômago e intestino, tá? Por isso que nós falamos na outra aula que ela é usada para doença de refluxo gastroesofágico. Né? Ok? E os efeitos indesejáveis dela? Distúrbios do movimento. Por que distúrbios do movimento? Porque, por ser um bloqueador de D2, tá? Ela interfere na zona nigroestriatal. Ela vai bloquear lá o D2 na área motora. Então, ela pode interferir na movimentação. Cansaço, inquietação motora, porque bloqueando a dopamina na área nigroestriatal, vai prevalecer a acetilcolina, que será excitatória. E uma coisa que eu já devo ter dito em sala de aula para vocês é o torcicolo, né? Espasmódico. Então, normalmente a pessoa fica com um torcicolo e não faz associação, né, ao fármaco, tá? O torcicolo é provocado pela metoclopramida, tá? E crises oclógicas, né? O olho parece que fica se mexendo muito. Bom, a metoclopramida também aumenta a prolactina, porque na hipófise a dopamina, através do receptor D2, inibe a liberação de prolactina. Se eu estou inibindo o D2, eu passo a aumentar a prolactina. E aí eu passo a ter algumas disfunções. Eu passo a ter galactorreia, distúrbios de menstruação e outras coisas, tá? Pelo aumento da prolactina, provocada pela metoclopramida. Alguns pacientes relatam também crises depressivas, tá? Provocado pela metoclopramida. Tem muita gente que não gosta de usar ela.
A domperidona, que nós também já comentamos, é semelhante à metoclopramida, só que ela tem um pKa diferenciado. Ela acaba se ionizando em pH neutro. Então, aí, ela não consegue atravessar a barreira hematoencefálica. Então, a domperidona, ela tem uma ação periférica. Ela vai agir mais a nível periférico, tá? Então, ela não produz efeitos colaterais centrais. Então, a gente usa para aumentar a motilidade esofágica, aumentar a contração do esfíncter esofágico inferior e a motilidade gástrica, tá? Domperidona. Tem alguns estudos aí, né, que levam a pesquisa sobre os canabinoides, né? E tem evidências, tá, que levam à possibilidade de usá-los como antiemético. O nabilona e o dronabinol. Eles são antagonizados pela naloxona. A naloxona é um antagonista da morfina, tá? São bem absorvidos por via oral e metabolizados em vários tecidos e excreção renal e biliar, uma meia-vida e 2 horas. Há alguns efeitos observados com o uso desses canabinoides: sonolência, tontura, xerostomia também, a boca seca, alteração de humor e hipotensão. Podem, em alguns pacientes, apresentar alucinações e reações psicóticas. Então, veja que ele pode reproduzir os efeitos canabinoides. Ok? A gente não usa isso ainda na clínica. Também pode ser usado, tá? Tem alguns trabalhos que apontam esteroides e antagonistas de neurocininas como antiemético. Então, a dexametazona, que é um corticoide potente, né? A metilprednisona, que também é um outro corticoide. Não se conhece ainda o mecanismo, o porquê disso daí, né? Mas observa-se efeitos antieméticos. Aí precisa ver também, né, a relação risco-benefício. Aprepitanto é um antagonista de neurocinina, baseado em que substância P causa vômito quando intravascular e encontrada em nervos aferentes, vagais, gastrointestinais e no centro do vômito. Então, essas neurocininas, admite-se que elas sejam as responsáveis também por estímulos nauseantes, estímulos de vômito. Então, a aprepitanto é um bloqueador dessas neurocininas. E aí, a parte de náuseas e vômitos, é isso aí que nós temos. Gente, eu vou postar agora para vocês um caso clínico, tá? Eu vou deixar esse caso clínico postado. Vocês vão aproveitar aí esse tempo que nós temos ainda para vocês lerem. E na próxima aula a gente corrige esse caso clínico. Ok? Pode ser? Professor. Ok. Beleza?
Beleza, prof. Deixa eu só fazer a chamada e aí eu já posto o caso clínico. Alana está aí, Ana Luísa, Ana Maria, Beatriz Kemi, Beatriz Oliveira, Bruno, Carolina, aí, Cecília, Cristina, a Daiane não está? Daiane não está. Flávia tá, Gabriela Pestana, tá aí. Gabriela Stephanie, tá aí. Gabriel, tá aí. Gabriel Vieira, tá aí. Giovana, Ericele, Graziela, Isabela, Júlia, Lucas, Luma, Maria Eduarda, Marina, tá aí, Matheus, Mel, Matheus, o que está aqui é o Matheus Araújo, Matheus Del Caro não está. Matheus Araújo está aqui, professor. Sim. Natália Batista, Raquel, não está. Rayane está aí. Thaís também não está. Tainá também não. Vitor, ok. Prof, tô aqui, não sei se você pulou. Quem? Tayane. É que tem a Rai e eu. Tá. Não, eu tinha visto, eu tinha pulado já direto. Certo. Professor, o senhor também me pulou, Maria Mônica. Maria Mônica, eu não pulei, eu passei porque você está como ênfase, não é? Isso. E eu já aprendi. Tá vendo só que maravilha? Certo? Certo. Pessoal, deixa eu interromper essa gravação. Então, eu vou sair, tá? Mais uns 2, 3 minutinhos, o caso clínico vai estar postado, ok? Ok. Boa semana para vocês, pessoal. Boa Até semana, mais. professor. Obrigada, prof, pro senhor também. Obrigado, queridos. Até mais. Tchau, prof. Até. Tchau, tchau. Professor, eu posso lhe fazer uma pergunta? Pode, lógico. O Miosan, ele bloqueia o quê? Milsan? É Miosan CAF, parece. Diz o médico que é anti-espamódico, alguma coisa assim. Mas é para os espasmos. Qual que é o nome? É Miozan, não? É Miosan. O Miozan é o nome comercial. Isso. Eu só não sei o nome. Eu acho que ele é Miozan. Deixa eu ver aqui. É um relaxante muscular, sim. Eu não lembro qual que é a composição dele. Deixa eu ver aqui. Ele tem a dipirona, que é um analgésico, tá? Sim. A orfenadrina, que é um
é um relaxante, e a cafeína que vai potencializar. É um relaxante muscular, tá? Sim. É só isso. Agora, esses relaxantes musculares, eles podem também ter um bloqueio de receptor central e também dá um pouquinho de moleza. Dá um sono? Eu durmo a noite toda. Isso, dá. Tá? É um dos efeitos adversos que ele tem. É por isso que ele falou para mim tomar à noite depois da janta. Isso, que dá mesmo, tá? Nossa, eu não tenho um relaxante muscular tão forte como esse. Mas isso aí também depende muito de pessoa, tá? Eu sou igual a você, tá? Quando eu tomo, eu durmo mesmo. Tá? A minha esposa já toma e não sente nada. Então, muda muito, sabe, de pessoas. Pode ser por causa do organismo? Sim, mas também, tá? Se você for, vamos supor, utilizar por alguns dias, você vai percebendo que esse efeito vai diminuindo, tá? Ele falou só para mim tomar 2 caixas, porque eu falei para eu tenho espasmos, né? Porque eu tive um AVC aos 8 anos. E já fazem 31 anos, né? Então, já não tem muito jeito, né? Só pegou minha parte motora, mas eu tenho muito espasmo, principalmente na rua. Aí eu tenho medo de acontecer no meio da rua aí eu falei para ele, aí ele me deu esse remédio. Ele falou de um outro que eu esqueci o nome, mas eu falei para ele, mas esse aí o senhor mandou parar porque estava dando muita dor de cabeça. Mas aí, esse aí acho que está adiantando. O Miozan por ter também analgésico junto, né? Então ele vai dar uma analgesia. E ele é um relaxante, sim. Então você toma à noite, né? Você vai relaxar, vai dormir, e a tendência é diminuir essa sonolência, tá? Você vai perceber isso aqui, em alguns dias você vai diminuir a sonolência dele. Então tá bom. Obrigada, professora. Até segunda. Até. Tchau, tchau.